Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se você não conhece nosso Instagram, vou estar deixando o link aí na descrição, passa lá, segue e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também nas postagens que a gente faz lá. Todo dia é conteúdo 100% automotivo, então vamos falar de carro. Então pessoal, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o futuro dos motores a combustão. Eu acho que é um tema bem interessante que a gente deve debater, principalmente agora que a gente está num processo de grande evolução da área tecnológica, principalmente na questão automobilística. E a gente sabe que a eletrificação dos carros já é uma realidade, não é tão acentuado aqui no Brasil, né, o uso do carro elétrico, mas já em países como os Estados Unidos e também algumas regiões da Europa já são carros que são bastante fáceis de serem encontrados na rua ou então até de serem procurados nas lojas para serem comprados. Isso, se a gente prestar atenção, a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico é mais acentuado em países de primeiro mundo, ou seja, lá nos Estados Unidos existe uma grande oferta de tecnologia e também de assistência e suporte a esse tipo de carro. Então a gente percebe que em tão pouco tempo, a partir da ascensão que esses carros tiveram lá nos Estados Unidos, eles conseguiram mudar praticamente o cenário do meio automobilístico de lá. Conseguiram fazer grandes inovações, que é o caso das redes de carregamento rápido que são oferecidas pela Tesla. Então praticamente a gente consegue atravessar o país inteiro de uma ponta a outra tendo acesso a esse tipo de carregador, o que a gente não tem aqui no Brasil. Então isso é uma característica que está diretamente ligada ao futuro do motor a combustão que a gente vai ter. A gente sabe que as montadoras já estão planejando retirar esse tipo de motor de circulação. Se eu não me engano, a partir de 2035, todas elas já estão com um acordo feito para poder extinguir de vez o motor a combustão. Eu acho que isso é uma ideia um pouco radical, até porque existem países, tal qual o Brasil, que ainda não possuem condições da gente fazer algo tão grandioso, de grande magnitude, que é a gente trocar toda a frota de carros a combustão por uma frota elétrica, porque isso aí é uma coisa que está diretamente ligada às condições que a gente tem aqui no país. Se a gente passa a observar de um modo mais expandido, a gente nota que aqui na América do Sul, juntando todos os países do continente, a gente tem menos estações de recarga que apenas um estado lá nos Estados Unidos. Então, aqui na América do Sul todo tem cerca de apenas 20 estações de recarga. Então, isso aí já mostra que a gente está muito atrasado em relação aos outros países, até porque a gente não é país de primeiro mundo. O nosso desenvolvimento tecnológico não chega nem perto do que a gente tem lá fora, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na região de toda a Europa também. A gente fica muito atrás. Isso aí é um ponto que está totalmente ligado, como eu já falei, ao futuro do motor a combustão, porque possa ser que devido a essas características a gente continue tendo esse tipo de motor até mesmo quando as montadoras não quiserem mais produzir em larga escala nessas regiões que eu já falei, de primeiro mundo. Isso é uma questão recorrente porque aqui no Brasil a gente tem um custo elevadíssimo para adquirir esse tipo de carro. Porque a gente tem aí, se eu não me engano, o carro mais barato elétrico à venda no Brasil custa R$150 mil. Ou seja, isso aí não é uma tecnologia nada barata. Então isso é um fator que contribui muito para que esse carro não se popularize tanto. Porque a gente ainda, digamos, tem um custo elevadíssimo para produzir esse tipo de carro. Então, consequentemente, vai demorar cada vez mais para que a gente consiga transformar esse carro em um objeto popular, digamos assim como o carro a combustão virou. Isso não é uma dificuldade só nossa, todos os países aqui da América do Sul têm sim ali, digamos ali, um certo trabalho para poder conseguir emplacar o número interessante de carros elétricos, justamente pela falta dessas estações de recarga e também pelo valor do veículo em si. Também existe a questão da economia, que meio que impossibilita a gente de prever mais ou menos se será viável ter carro elétrico aqui no Brasil ou não. Porque a ascensão dos carros elétricos começam praticamente em 2035, já que todas as montadoras vão fabricar só esse tipo de carro. Então pode até parecer longe, vai demorar muito tempo ainda, mas não, bicho. Porque a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que esperar a pandemia acabar para poder voltar
tudo ao normal, para poder movimentar novamente a economia, para depois investir na questão dos carros elétricos. Ou seja, daqui para 2035 não é tão distante assim para poder a gente fazer tanta coisa. O tempo é bastante curto e a gente não sabe quanto isso vai durar. Então eu acho que países como o nosso vão ser países que vão ser os últimos a extinguir um tipo de motorização a combustão. Creio eu que devido a toda essa evolução que esses motores estão tendo, né, a questão do downsizing, a Volkswagen mesmo criou um motor 1.0 que gera mais de 200 cavalos. Creio eu que esse tipo de motorização seja sim uma das saídas para poder atender a demanda da gente aqui no Brasil e também desses outros países assim como o nosso. Porque como é uma questão difícil para a gente ter acesso ao carro elétrico, creio eu que, digamos assim, uma tecnologia de ponta na combustão seja ali o mais próximo que a gente pode ter de uma ideia de futuro. Eu sei que muita gente é até a favor disso aí, do carro a combustão continuar. Eu sou uma dessas pessoas, gosto muito do carro a combustão. Para mim é o carro que consegue transparecer a ideia mais pura do que é um veículo em si. Só que a gente tem vários poréns aí. O principal deles é que a gente, quando não se rende, a gente está meio que remando contra a maré. Porque imagine aí comigo, as montadoras meio que cancelam o motor a combustão, ficam meio que produzindo ali só para atender a uma demanda muito pequena de países, porque a gente não consome tanto carro igual esses países aí de primeiro mundo. Ou seja, vai chegar uma hora que vai dar erro. As montadoras vão ficar se perguntando, será que vale a pena produzir um número tão pequeno de motor a combustão para atender uma demanda tão pequena? Não, vai dar muito pouco lucro para as montadoras. Então, tipo assim, se o carro elétrico é o futuro, o carro a combustão é o passado. Então, meio que lá na frente vai ter mais carro elétrico do que carro a combustão, assim digamos. Então, seguindo esse pensamento, um dia a gente vai ter que se render, gostando ou não do carro a combustão, a gente não pode nunca remar contra a maré. Porque uma hora a casa vai cair, a verdade é essa. A gente ainda vai ter carro a combustão por muito tempo, mas uma hora as montadoras vão dar um basta, vão dizer chega, se quiser carro é elétrico e acabou, ponto final. Então é isso aí, isso é a nossa realidade para o futuro. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez curtam, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos. Aquele forte abraço e até próxima semana. Falou pessoal!